Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Aqui estamos nós, mais um episódio de Tomás o Mestre, e vamos para a 10ª tese tomista. E recordando, estamos a falar dos conceitos de matéria e forma. Portanto, já passamos para as teses cosmológicas, que falam acerca das coisas materiais. Estamos dentro das coisas materiais, e dentro da essência das coisas materiais nós vimos que existe uma nova composição. Ao ato nós chamamos forma, à matéria nós chamamos potência. E a tese de hoje é um pouco mais longa. Passo a ler. Apesar de a extensão em partes integrais ser uma consequência da natureza corporal, não é o mesmo para um corpo ser substância e ser quantidade. A substância é, segundo a sua razão, indivisível. Não à maneira do ponto, mas à maneira do que está fora da ordem da dimensão. Já a quantidade, que confere a extensão à substância, difere realmente da substância e é um verdadeiro acidente. Fim de citação. O que é que nós temos aqui então? Estamos a falar das propriedades da matéria. Esta, a próxima tese, a outra a seguir, esta e as próximas duas teses são sobre propriedades da matéria, porque sobre a forma já falamos antes, nas teses ontológicas. Então, estamos aqui a ver que a primeira propriedade da matéria, que se segue, digamos, imediatamente, é a sua extensão. Que ela ocupa espaço, a sua extensão. Apesar da extensão em partes integrais, né? Portanto, este telemóvel é um corpo e ele tem uma extensão em partes que o integram, que o constituem. Apesar da extensão em partes integrais ser uma consequência da natureza corporal, portanto, se algo tem uma natureza corporal, se algo é um corpo, então necessariamente vai ter extensão em partes integrais. Apesar da extensão ser uma consequência da corporeidade, não é o mesmo para um corpo ser substância e ser quantidade. Okay? Portanto, que os meus óculos sejam uma substância e sejam óculos e tenham quantidade, não é a mesma coisa. Os meus óculos são materiais e por isso têm quantidade. Mas não é a mesma coisa ser material e ter quantidade. Esta é a ideia de fundo. Vou repetir: os meus óculos, ou eu, ou uma árvore, ou uma pedra, ou o que for, sou material, sou uma substância material e por isso tenho quantidade. Okay? Tenho quantidade, ou seja, tenho extensão no espaço. Okay? Mas é coisas diferentes. Não, se não fosse a mesma coisa, uma mudança na quantidade implicaria uma mudança na substância. Okay? Portanto, eu arranco uma folha à árvore ou queimo um cabelo e de repente eu tenho outra substância, o que é absurdo. É, claro que há filósofos que defendem isso, mas há filósofos que defendem todo tipo de absurdidades. Vou repetir então. Apesar de a extensão em partes integrais ser uma consequência da natureza corporal, não é o mesmo para um corpo ser substância e ser quantidade. Ponto final. Segunda frase. A substância é, segundo a sua razão, indivisível.
Portanto, agora tenho uma frase a falar sobre a substância e outra frase a falar sobre a quantidade. A substância é, segundo a sua razão, enquanto... o que quer dizer segundo a sua razão? Enquanto substância. Okay? Quando usamos aqui em linguagem tomista, segundo a sua razão, ou a razão de substância, é aquilo que significa ser isso. Okay? A razão de homem, claro que há a razão do homem, que é a faculdade que o homem tem, mas a razão de homem é ser um animal racional. Okay? É aquilo que é ser um homem. Então a substância é, segundo a sua razão, segundo aquilo que significa ser substância, é indivisível. Claro que uma árvore é uma substância e é divisível. Eu posso tirar uma folha, mas ela não é divisível segundo a razão de substância, ela é divisível segundo a razão de quantidade. Okay? Uma substância material, e isso vai conduzir a que ela seja divisível. Mas, enquanto substância, okay, eu não consigo dividir aquela substância. Eu tenho uma árvore, eu não consigo dividir aquela substância, ficar um bocadinho da substância aqui, outro bocadinho aqui. Okay? Substância, eu recordo, o que significa substância. Nós já tínhamos visto substância e acidentes. E o que estamos a ver aqui é que a quantidade é um acidente. É isso que esta tese nos está a dizer. A substância é o que está por debaixo destas várias mudanças. E, portanto, eu posso arrancar uma folha, arrancar um ramo inteiro, posso, mas isso divide a substância? Não. A substância continua intacta. Continua ali a substância da árvore. Claro que eu posso fazer tantas mudanças, corto a árvore, de repente a árvore morreu. Já não está ali a substância de uma árvore. Mas ela também não se dividiu. Okay? Eu corrompi o composto e, portanto, a forma corrompe-se por acidente. Já vimos isso. Mas a substância é, segundo a sua razão, indivisível. E agora há uma precisão. Não à maneira do ponto, mas à maneira do que está fora da ordem da dimensão. Okay? Que é algo que já agora o nosso amigo Leibniz não vai gostar. Não é? Portanto, ele acha que nós temos vários inteléquias que são uma espécie de átomos infinitesimais e que há um deles, um ponto, portanto, que é a nossa substância. Enfim, mas esta tese nega isso. E São Tomás, claro, nega isso. A substância não é que está na ordem da dimensão, mas é infinitamente pequena, não é infinitesimal. Não é isso. É outra coisa. Okay? É de outra categoria. Precisamente porque há esta diferença entre a substância que está por debaixo dos acidentes. Okay? E a dimensão é um acidente. Não quer dizer... Às vezes as pessoas interpretam mal o que é que quer dizer acidente e portanto, ficam a achar coisas ficam a achar que São Tomás está a dizer uma coisa que é ridícula, porque de facto isso seria ridículo. Não é dizer que pode haver uma árvore sem dimensão. Okay? Mas é que ter esta ou aquela dimensão não faz parte da substância da árvore. Okay? Ter 5, 10, 15, 20 metros, tal como ter 2 meses ou 20 anos, não faz parte da definição da substância da árvore. Então, quando falamos da substância, ela está fora da ordem da dimensão. É outra coisa distinta. A substância é distinta, realmente distinta dos acidentes. Já tínhamos visto que existe esta composição. Agora a quantidade. Já a quantidade que confere a extensão à substância, okay? É o que significa dizer que tem determinada quantidade, é que aquela substância se estende de uma determinada maneira. Esta quantidade difere realmente da substância e é um verdadeiro acidente, que é o que eu tenho vindo a dizer agora nesta explicação. Okay? Já a quantidade que confere a extensão à substância difere realmente, recorda a distinção entre uma distinção real e uma distinção racional. Uma distinção real quer dizer na coisa, na res em latim, na coisa, há uma distinção, são de facto diferentes. Ou então só na minha razão, só na maneira de eu compreender é que há essa diferença. Okay? Portanto, o Gonçalo e a pessoa que está a falar são racionalmente distintas. Uma coisa é ser o Gonçalo, outra coisa é outra a razão pela qual eu digo aquele que está a falar, mas não são realmente distintas, são a mesma coisa, moagir. Mas
o Gonçalo e a mãe do Gonçalo são seres realmente distintos. Ok? Pronto, então a quantidade é realmente distinta da substância. Aquilo que significa ser árvore e aquilo que significa ter 20 kg, uma árvore com 20 kg é um bocadinho leve, mas pronto, ainda é bebê, são realmente coisas distintas. É um verdadeiro acidente. Okay? Claro que a árvore tem que ter quantidade, mas continua a ser uma coisa acidental. Acontece que tem aquela quantidade e aquela quantidade pode mudar sem prejuízo para a substância. Okay? E é isto. Muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima. Obrigado. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta? Partilha. Subscreve. Avalia o podcast.